Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Warren Wiersbe, Palavras para Hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Glória a Deus, meu povo. Vocês estão animados por esse dia? Precisamos estar animados, porque esse foi o dia que o Senhor fez. Aleluia. Vamos lá? Vamos começar? Novo Testamento, dia 60. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Desde o dia do seu batismo até o dia do seu sepultamento, Jesus viveu da mesma maneira que você e eu precisamos viver hoje, confiando no Pai, alimentando-se das Escrituras, orando e dependendo do Espírito Santo. Ele viveu pela fé. Satanás tentou usar os seus poderes para o seu próprio conforto, mas Jesus se recusou. Ele deixou de lado o uso autônomo dos seus atributos divinos, Filipenses 2, do 5 a 11. Suportou pacientemente as limitações do corpo humano, as frustrações de uma sociedade humana, incluindo a hipocrisia e a incredulidade, os líderes religiosos, as provações, as lágrimas das pessoas comuns e suas doenças e pecados. Ele foi movido por compaixão em relação àquelas ovelhas que não tinham pastor. Porém, houve também momentos felizes quando os pais lhe trouxeram os seus filhos para receberem sua bênção. E quando ele foi convidado juntamente com a sua mãe e os seus discípulos para um casamento nas proximidades, ele trouxe luz aos cegos, amor aos rejeitados e vida aos mortos. Ele fez a obra do Pai e glorificou o Pai. Que obra foi essa? Por um lado, ele revelou o Pai. João 14, do 7 ao 11. Ver Jesus era ver o Pai. Muitas das pessoas viam Deus apenas como um rei que fazia regra e punia os infratores. Jesus lhe mostrou um Pai que amava, cuidava deles, ouvia as suas orações e as respondia. Jesus abraçou as crianças e tocou os leprosos. Deus é assim, sim. Sua obra também envolveu cumprir profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era sistematicamente lido nas sinagogas e no templo. E os rabinos ensinavam às pessoas que o Messias viria. Mas quando ele veio, eles não aceitaram. Jesus disse à multidão: examina as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam em mim. Que alegria encontrar Jesus nas páginas do Antigo Testamento. Ao curar os doentes e feridos e ressuscitar os mortos, ele estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Encontramos frequentemente nos 4 evangelhos a frase: para que se cumpra as Escrituras. Outro ministério de Jesus foi dar um exemplo para nós seguirmos. Tornar Jesus o nosso exemplo não nos salva, mas deve anunciar aos outros que permanecemos a Ele. Queremos viver como Cristo viveu, como Ele tratou seus inimigos. Ele relacionou com os excluídos, os soldados oficiais romanos e as pessoas que o crucificaram. Como devemos relacionar com o governo civil? Jesus é um exemplo a seguir. É claro que a principal razão pela qual ele veio foi para ser o sacrifício por nossos pecados. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. O povo judeu tinha a lei de Moisés, o templo, o sacerdócio, os sacrifícios, cada um dos quais apontava para Jesus, mas não fornecia salvação. A lei não aperfeiçoava coisa alguma, nem o sacerdócio, nem o sacrifício, mas Jesus o faz. Nós somos aperfeiçoados nele. Com uma única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre.
Ele treinou seus discípulos para assumirem o seu lugar. Quando o Espírito os dotou do poder no dia de Pentecostes, eles estavam prontos para dar testemunho de Jesus. Nós precisamos treinar as nossas pessoas a crerem na Bíblia e a viverem por Jesus e servi-lo. Todos nós precisamos orar diariamente. Pai, ajuda-nos a glorificar-te e a terminar a obra que tu destes para fazer. Ajuda-me a terminar bem, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nós e vós em eles. Eu quero ler o início do nosso texto. Diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. Quando a gente vê Jesus, a gente vê o Pai. Porque Jesus é aquele que aponta todos nós para o Pai. E olha que legal, quando Jesus disse que ele tinha que ir, porque ele tinha que ficar do lado do Pai, intercedendo por você e por mim. Ele falou, ó, eu tenho que ir, porque eu tenho que ficar lá junto do Pai, intercedendo por vocês. Eu tenho que clamar todos os dias por vocês, porque eu vim na terra, eu experimentei. Eu sei exatamente o que você passa, o que você sente, as suas expectativas. Eu sei quais são suas expectativas. Quando você vê Jesus, você vê o Pai. Jesus é aquele que indica o Pai. Poliana, onde que eu encontro Jesus? Porque as pessoas têm muita dificuldade de onde ir, para onde eu vou, sabe? Como que eu me relaciono? Eu acho muito forte a cena de Jesus encontrando com aquela mulher na beira do poço. Porque ele fala assim, onde que adora? Aí ele fala, ó, no poço, tal lugar, no monte, ela fica ali, eu não sei. E parece que as pessoas estão desse jeito. Eu vou pro monte, eu vou para cá, eu vou para lá, eu sigo isso, eu sigo aquilo. Jesus fala, olha, deixa eu te dizer, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Depois, Jesus fala, você quer buscar o Pai? Você vai entrar no teu quarto, vai fechar a tua porta, que o Deus que te vê em secreto, ele vai te ouvir. Você sabe por que Jesus, ele aponta para o Pai? Porque Jesus, ele está descrito nas Escrituras. As Escrituras de Gênesis a Apocalipse, ele revela quem é Jesus para nós. E quando a gente entende o que está nas Escrituras, a gente sabe quem é Jesus. É muito interessante ver como o diabo trabalha na mente do ser humano. Muitas pessoas dizem, eu não consigo ler a Bíblia, eu acho difícil, eu acho chato, ou eu não consigo entender. Tudo isso é o inimigo projetando na tua alma e na minha alma de que a gente não pode se relacionar com o próprio Cristo. Porque quando eu leio as Escrituras, eu estou intimamente me relacionando com Jesus. E quando eu não leio as Escrituras, eu estou à parte de Jesus. Entenderam? Aí, o inimigo da minha alma, o inimigo da tua alma, ele diz pra gente, olha, é difícil, não lê. Então eu preciso que você saia desse devocional, ainda que você tenha um pouco de dificuldade de entender, falando, Satanás, que o Senhor te repreenda, eu vou entender isso aqui sim, eu vou receber essa revelação sim, eu vou conhecer Jesus sim, eu estou determinado a entender o tamanho do amor de Deus por mim, que foi revelando Jesus ao mundo, eu estou a ponto de entender. Então, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer, eu vou ler, eu vou estudar. Gente, tem um monte de passarinho cantando aqui na minha janela, muito. Glória a Deus. Então, para você conhecer o Pai, você precisa conhecer Jesus. Você sabe, tem muitas dificuldades em conhecer o Pai. Há muito. Eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa tem um bom pai, ela tem mais facilidade em conhecer Deus, entendeu? Só que o que acontece? Só para começo de conversa, o Brasil é um país
sem pai. Tá escutando, Carol? O Brasil é um país sem pai. Se tu tem um pai, tu tá no privilégio. Por que eu digo isso pra você? Porque nós somos o país com o maior número de nascimentos sem o registro do pai. Registro de nascimento no nome do pai. Ou com registro tardio. Ou com pais ausentes. Esse é o Brasil, esse é o cenário. Esse é o cenário brasileiro. Mas por que deu isso tudo? Porque o Brasil é um país extremamente promíscuo. É horrível, gente. O Brasil é um dos países mais promíscuos que a gente tem. Então, não há na cabeça do brasileiro, tá bom, fez, tá aí, toma. Ou pai de papel. O que tem é pai de papel. Vai ali no papel, paga uma pensão alimentícia, o filho é uma dívida. Igual eu compro um carro, uma casa, um apartamento, o filho é uma dívida. Vai ali na justiça, paga uma pensão, não pega o menino, não faz nada, então o filho é uma dívida. Então nós temos esse cenário como massa. Então se a pessoa é casada, certinho, se a pessoa tem um pai certinho, isso é um milagre. Isso é um milagre. Porque a realidade do brasileiro é essa, tá? Um pai de papel ou um registro de nascimento fora do nome do pai. Então, quando a pessoa tem um pai saudável, ela tem muito mais facilidade em conhecer a Deus. Porque o foco da gente todo é conhecer a Deus. A verdade é essa. Se existe uma família saudável, existe uma facilidade em conhecer a Deus. Porém, quando nós não temos, aí tem que ter muita cura, libertação, tem que ter muita busca. Tem como? Tem. Nós podemos todos conhecer a Deus, mas existe uma facilidade maior se você tem um relacionamento saudável, se os seus filhos, ou se você tem um pai saudável. Quando você for apresentado a Jesus, fica mais fácil. Entendeu o que eu estou tentando dizer? Ok. Esse é o ponto para conhecer a Deus. O segundo ponto são as escrituras. Agora você imagina que o cenário comigo. A pessoa já não tem pai. A pessoa já foi abandonada pelo marido. Ou abandonada, sei lá, pela esposa, que também... A esposa na verdade, referencia o Espírito Santo. Mas vamos pegar um cenário feminino, né? E aí já não tem pai, já foi abandonada pelo marido. Todo cenário de homem que ela conhece, de parentes, só assim, já tem uma disfunção aí. Aí ela vai ler a Bíblia. Aí ela não entende a Bíblia. Como que essa pessoa vai conhecer a Deus? É muito difícil. Não é impossível, tá, gente? É muito difícil. Então, Jesus, ela primeiro precisa ter a revelação de Cristo para ela conhecer a Deus. E a gente só tem a revelação de Cristo se essa pessoa conhecer as Escrituras. E aí, conhecendo as Escrituras, ela vai entender o amor perfeito, o amor que não falha, não erra, que ainda que o pai dela erre, ainda que o esposo erre, ainda que os outros homens errem, Deus é perfeito. Só que para uma pessoa chegar nesse nível, ela tem que querer muito. Aí, uma seguidora aqui, fui rejeitada pelo meu pai e pelo meu marido. É o cenário normal, infelizmente. Esse é o maior cenário. Então, para você conhecer a Deus, você vai precisar desejar ardentemente conhecer as Escrituras. Porque conhecendo as Escrituras, você entende o caráter de Deus e entende quem é o próprio Cristo. Aí fica mais fácil o seu caminho em conhecer a Deus. O problema é que o diabo quer isso. Ele quer nos confundir, ele quer nos enganar, ele quer nos destruir. Porque o diabo, gente, de verdade, antes, ele quer nos matar. Mas antes dele nos matar, ele nos humilha. Ele nos humilha e depois ele nos destrói. Tá vendo? Muito cenário de mulher que eu fui rejeitada pelos dois, eu fui rejeitada. É o cenário. É o cenário. Este é o cenário. Então, para você mudar esse status, primeiro você precisa buscar ardentemente conhecer ao próprio Deus. E você só tem como conhecer ao próprio Deus se você conhecer o Cristo. Senão não tem como. É o Cristo quem aponta para o Pai. E aí você vai entender a paternidade de Deus. E aí você se torna uma mulher livre. É forte. É
forte, porque a Bíblia que é revelado o caráter de Deus. É nas escrituras. Então, eu não entendo esse aqui, pega outra tradução. Eu não entendo esse, pega outro. Vai mergulhando, vai buscando, vai desejando, porque a gente precisa mudar esse ciclo de iniquidade que você foi submetida. Porque o diabo nos submete a ciclos de iniquidade. É isso que ele faz com a gente. E chega uma hora que você tem que acordar. Você tem que dizer, chega. Eu já fui rejeitada pelo meu pai, pelo meu marido. Se eu casar de novo vai ser pelo outro marido? Não tem como. Eu preciso parar, preciso conhecer a Deus, eu preciso mergulhar as escrituras, mudar esse ciclo de iniquidade. Aí depois eu vejo o que eu faço. As pessoas querem andar desenfreadas. Eu tenho uma decisão para tomar na minha vida. Só que eu tenho 3 saídas. Eu já comentei com vocês em alguns devocionais. Só que eu não tenho uma decisão formada. Como eu não tenho uma decisão formada, eu não acredito que Deus está na indecisão. Como eu não acredito que Deus está na indecisão, eu não estou tomando decisão nenhuma. Eu não preciso tomar uma decisão, vocês entendem? Então eu estou me organizando para qualquer uma das 3 decisões. Todos os dias eu me organizo para qualquer uma das 3 decisões e eu espero. Só que uma pessoa que ela tem um problema muito sério em conhecer a Deus, o caráter de Deus, ela não espera. Só que eu vou contar para vocês, eu já estou esperando há mais de 6 meses para tomar uma das 3 decisões. Nossa, Poliana, você é uma pessoa tão decidida. Por que você não decide? Porque influencia em várias áreas da minha vida. Eu tenho uma decisão que ela não precisa ser tomada agora. Ela não precisa ser tomada de qualquer jeito. Ela pode esperar. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou me organizando emocionalmente, socialmente, financeiramente para tomar uma das 3 decisões. Porque Deus, Ele está nos detalhes. As pessoas às vezes me perguntam, quem sabe, por que você não toma uma das 3 decisões? Eu digo, porque nenhuma das 3 portas se abriram de nenhuma forma. Porque para mim, quando Deus está no negócio, Ele aponta para uma área. Eu não digo não, porque a palavra diz isso. Não tem uma porta das 3 se abrindo. Nenhuma. Então, por isso eu estou me organizando emocionalmente, espiritualmente e socialmente, para que quando uma das 3 portas abrir, eu esteja 100% pronta. Até porque para 2 das 3 portas eu não estou 100% pronta. E talvez Deus quer que uma das 2 outras portas se abram antes da porta que eu já estou pronta. Vocês entendem? Só que eu precisei de conhecer o Pai para eu saber que não tinha que tomar decisão agora. Porque da minha humanidade, da minha característica, da minha personalidade é sair igual um boi desenfreado. E Deus tem me ensinado, espera, se organiza. Ano passado Deus falou assim para mim, eu vou trabalhar na sua precipitação. Deus falou para mim. E eu não sabia que Ele ia me dar 3 saídas sem resposta. E eu estou tendo que ser muito madura para entender que as portas não abriram. Sabe por quê, gente? Eu já forcei tanta porta. Eu já forcei tanta porta. Eu já me machuquei demais forçando porta. Eu já me destruí demais forçando porta. Forçando porta de relacionamento, forçando porta de emprego, forçando porta de compra de alguma coisa, forçando porta de tudo. Amanhã eu vou viajar. Vou passar uma semana fora. Eu mencionei que eu queria viajar, eu sabia de uma pessoa que tinha uma casa no lugar que eu queria. Eu comentei, a pessoa não me deu. Eu comentei com outras 3 pessoas, todas quiseram ir comigo.
A porta abriu de uma maneira natural. Eu vou viajar porque a porta se abriu. Vocês entenderam? Eu comentei, eu falei, eu quero ir para esse lugar. Você quer ir? Eu te dou. Eu tenho uma casa nesse lugar. Pode ficar. Aí, para pensar. Uma das meninas, eu falei assim, vamos ver a questão da gasolina. Não, nós não vamos ver a questão da gasolina. Eu pago. Você vai pagar a gasolina de uma viagem? Vou. Entendeu? O que aconteceu? A porta literalmente abriu. Literalmente abriu. Então, tudo convergiu para eu estar onde eu vou estar. É só isso. Então, a gente precisa ser maduro para entender que eu não tô forçando porta. Eu viajei para São Paulo, eu não forcei porta. Foi gostoso, foi uma delícia, eu desfrutei de uma semana ali no parque aquático maravilhoso com uma amiga minha, as filhas dela, pessoal bem legal. A porta não foi forçada. Quantas viagens você já fez forçando porta e voltou pior? Voltou financeiramente desgastada, a viagem foi estressante, não é assim? Até para viajar você não pode forçar a porta. As coisas foram acontecendo, elas foram fluindo. Então escuta, só uma pessoa que conhece o Pai consegue ter paciência de esperar, entender e ver que a porta abriu ou não abriu. Conheço as tuas obras, eis que eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. É isso que diz as Escrituras em Apocalipse. Então, quando eu conheço as Escrituras, eu entendo o caráter de Deus e eu entendo como Deus trabalha nos corações. Quem conhece o Pai sabe esperar. E eu olhei para mim nos últimos 6 meses, eu falei, eu acho que eu estou conhecendo o Pai. Porque se eu contasse para vocês as 3 decisões que eu preciso tomar, eu não quero contar para não ter vísceras, entende? Para a gente não ficar viscerado. Vocês vão falar, mas você tem dinheiro para isso, vai nessa porta, você não sei o que, vai para aquela porta. Não é assim. Não é assim. Existem várias nuances que a gente precisa entender quando Deus está falando. Eu não posso forçar a porta. E só um filho que conhece um pai é obediente para saber que aquela porta pode passar ou não pode passar. É assim, você coloca a mão na maçaneta e você olha para o pai e fala, pai, eu posso ir? E ele fala, ainda não. E você fala, tudo bem, eu vou esperar. Papai, eu posso comer doce? Aí seu pai fala, pode, aí você come. Não é assim quando a criança é criança? Papai, eu posso comer doce? Filho, não. Você já comeu muito doce hoje. Guarda para amanhã. Tá bom, papai. Agora, quando você não conhece o teu pai, você nem pergunta, você só come. E aí, sabe o que acontece com você? Você passa mal, porque você já comeu doce demais. Não é assim? É desse jeito. Ou ainda é assim, não conhece o pai, né? Papai, posso comer doce? Não. Eu quero comer doce, porque eu quero comer doce, eu quero comer doce. Aí começa a chorar. Aí pela insistência você recebe. Aí a Bíblia diz, de tanto querer, corroeu-lhe os ossos. De tanto insistir nessa porta, os teus ossos foram corroídos. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu não quero um osso corroído. Você também não quer. Só alguém que conhece o Pai é capaz de esperar. Sem conhecer o Pai, não tem como esperar. Então, muitas vezes nós nos relacionamos precipitadamente e aquela pessoa vai nos tornar alguém só. Muitas vezes nós tentamos abrir uma porta de emprego precipitadamente, ir a um lugar precipitadamente, viajar precipitadamente.
comprar um imóvel precipitado, comprar um carro precipitado. 2 dias de espera, você pegaria uma promoção. Mas não conhece o Pai. E o Pai está falando, está mandando sinal, está pedindo para esperar. Você, é de Deus, é de Deus. Só conhecendo o Pai tem como esperar. Sem conhecer o Pai, não tem como você esperar. Nem eu. E como conhecer o Pai? Se o cenário é um caos. Se você está no cenário de um caos, só tem como conhecer o Pai, conhecendo Jesus. E só tem como conhecer Jesus, conhecendo as Escrituras. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos revela a santidade de Jesus. Nos revela, Senhor, quem é o Pai. Senhor, nos santifica na verdade. Senhor, nós estamos aqui, apostos, pedindo, alcança o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, alcança o nosso coração. Nos revela a grandeza do amor de Deus. Nos revela a grandeza do amor de Cristo. E nos revela a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu pergunto assim para a pessoa, o que Deus te falou? A pessoa não sabia responder. Tá passando um monte de problema. O que Deus te falou? Não sabe responder. Mas na verdade, isso revela uma falta, não só do Deus Pai, mas de Cristo. E eu sei. Mas eu não falo nada, mas eu sei, porque eu já estive nesse lugar. Mas é porque ela não conhece as Escrituras, porque se ela conhecesse as Escrituras, ela ia saber que se Deus não está falando nada, Deus não quer que ela haja. O que Deus te falou? Como Deus não disse nada, eu sei que é para eu esperar. Mas as pessoas não são assim. Elas não são. Elas simplesmente vão. Elas não esperam o papai dizer, abre a porta. Então que hoje você se interesse em buscar o teu Pai, o teu Deus, o teu Cristo. Ele está ali, intercedendo por mim e por você diante de Deus. E Ele quer revelar a grandeza do amor do Pai para nós. E a gente só vai conseguir conhecer, conhecendo as Escrituras. Sem isso é impossível. É muito profunda essa conversa. Se eu pudesse, eu ia te sugerir, quando terminar o devocional, volta a fita, rebobina e assiste de novo. Por isso que eu nem vou continuar, para ele não ficar tão longo, para que você se interesse em voltar. Tudo que eu falei aqui até agora. E aí sim, parar, refletir e saber onde está a sua vida. E saber que muitas vezes quando você está esperando para tomar uma decisão, na verdade, você está cumprindo um tempo de obediência, como eu. Porque provavelmente Deus quer que você obedeça, esperando com paciência no Senhor. E ficando atento ao sinal que a porta vai se abrir. A porta que abrir. Mas a porta de Deus, não a sua. Não engana Deus. Deus não se engana, gente. A porta abriu, que porta é essa que abriu? Abriu não. Toma cuidado com a porta que você acha que abriu. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, ainda em Brasília, que só vou depois. Eu estou aqui para a gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.